Olá, meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. Este é um vídeo muito importante. Este é um vídeo que, se você compreender a essência, pode mudar hoje mesmo a sua vida. Eu hoje quero ter uma conversa séria consigo e quero trazer-lhe aqui uma perspectiva, ou aqui um insight, vamos dizer assim, ou seja, uma descoberta que pode fazer toda a diferença. Fez a diferença na minha vida, tem feito a diferença na vida dos meus clientes. Aliás, todos eles, sem exceção, assumiram este compromisso e compreenderam este conceito, e eu acredito que vai ser totalmente transformador. E quero que você esteja muito atento às minhas palavras, que olhe bem nos meus olhos, que fique aqui totalmente em sintonia com aquilo que eu vou dizer e que tente, de alguma forma, não resistir à informação que eu lhe vou passar. Porque eu acredito que se você estiver já imediatamente com um pé atrás, ou seja, com alguma resistência, você não vai compreender este conceito. E este vídeo não é um ataque a si mesmo. É apenas um vídeo de expansão de consciência. Pense nos seus problemas, em tudo aquilo que você não gosta na sua vida. Pense nas coisas que lhe desconfortam, que lhe trazem dificuldade em dormir à noite, que lhe deixam sempre os seus pensamentos sempre muito acelerados. Ou seja, pense em tudo aquilo que no fundo existe na sua realidade, mas que você não quer. Pense em tudo aquilo que você não controla. Quem é o culpado por esses problemas? Quem são os culpados por esses problemas? Eu tenho a certeza que você imediatamente, quando pensa num problema, que imediatamente, isso é uma questão instintiva, nós pensamos sempre na questão de quem são os responsáveis. Quem é a pessoa, quem são as pessoas que originaram este problema. E nós podemos dizer que o problema é do governo, nós podemos dizer que o problema é do patrão, que o problema é da economia. Nós arranjamos aqui 1001 culpados. Mas eu hoje estou aqui para lhe dizer que existe apenas um culpado por todos os problemas da sua vida. E esse culpado é você. Nem mais, nem menos. Você. E antes que vocês comecem aqui nos comentários a discordar de mim, eu peço para vocês escutarem muito bem esta partilha, este testemunho que eu vou dar na primeira pessoa. Eu acredito sempre que a minha vida e aquilo que eu fui vivendo que é a melhor matéria-prima para transmitir conteúdo. E como eu vivi isto na pele, como sofri durante muitos anos por não compreender este conceito, aliás, eu acredito que a minha vida será o pano de fundo para que você compreenda de facto o que lhe quero transmitir. Durante muitos anos, mas muitos anos mesmo, desde que eu me lembro como gente, como se diz aqui em Portugal, eu lutei contra o excesso de peso. Eu era, numa boa palavra, gordo, ok? Não era uma pessoa obesa, uma obesidade mórbida, mas era uma pessoa com sobrepeso. Sempre estive acima do peso que era expectável ou que era saudável para a minha idade, a minha estrutura, a minha altura, etc. E durante muitos anos eu era uma pessoa revoltada, mas extremamente revoltada. Porque eu tinha tentado todas as dietas, pensava eu. Eu tinha tentado todos os médicos, nutricionistas, endocrinologistas, planos de substituição alimentar, os shakes, eu tentei tudo, meus amigos. Eu acho que na parte de emagrecimento e nas tentativas de emagrecimento, eu tinha quase um doutoramento, um doutorado, um mestrado. Ou seja, eu estava já muito habituado a dietas, a planos milagrosos, vamos dizer assim, e nada funcionava. Até que um médico me diz: Luís, por mais que você tente, você não tem chance. É genético. É hereditário. Você herdou isso dos seus pais. Portanto, a questão do excesso de peso, por mais que você faça dieta, você vai sempre voltar a ganhar o peso. Ok? E eu durante muitos anos acreditei nisso. Então, neste caso, quem eram os culpados? Eram os meus pais, que me tinham dado uma genética desfavorável. Ok? Mas eu também culpava os médicos. Porque aquele médico não tinha o conhecimento científico suficiente para me ajudar, eu culpava aquela marca de suplementos ou de remédios porque não emagreciam, eu culpava os substitutos alimentares, eu culpava tudo e todos. E no fundo, sempre que eu olhava para o espelho, eu sentia uma enorme frustração porque sabia que, teoricamente, existia uma série de culpados, mas que eu não podia fazer nada. E isso era uma mentira muito grande. Porquê? Em 2017, portanto eu já estava a trabalhar nesta área de desenvolvimento pessoal, eu cheguei à balança e, aliás, tudo começou, esta história começou toda a partir de uma amiga que comentou uma foto no Facebook de uma viagem que nós fizemos numa zona do Nordeste,
no Brasil, e que eu estou, portanto, de short de banho, ou seja, de roupa de praia, não é? E aquele comentário, que no fundo não era um comentário depreciativo ou negativo, não era uma crítica, mas uma brincadeira, foi um alerta. Eu tive aquele momento em que caiu uma ficha. Eu, de facto, estou com muito peso a mais. Eu estou com um excesso de peso que não deve ser nada saudável, ok? E fui na balança. E estava com 96 quilos. Quase 100 quilos. E para uma pessoa com a minha estrutura, eu tenho 1,71 m e com a minha idade, 96 quilos não é nada saudável. Mais uma vez eu voltava a tentar encontrar culpados. Os culpados são os churrascos, os culpados são as caipirinhas, os culpados são a cervejinha. Todos são culpados, menos eu. Até que eu resolvi assumir essa responsabilidade. Assumir a culpa. E no momento em que eu faço essa transição de pensamento, eu encontro as ferramentas que me permitiram perder em cerca de 6 meses 33 quilos e, meus amigos, desde final de 2017 até hoje eu nunca mais ganhei peso. Portanto, se fosse uma questão genética, ou seja, se a culpa fosse dos meus pais, eu não teria mantido o meu peso. E posso-vos dizer que hoje tenho um estilo de vida totalmente diferente. Então, porquê é que a culpa era minha? A culpa era minha, em primeiro lugar, porque ia à procura de resultados rápidos. E eu tinha que fazer uma mudança radical. Ou seja, eu tinha que ter uma boa relação com comida, eu tinha que deixar de uma vez por todas de ter uma vida sedentária, porque ninguém me obrigava a estar todo o dia sentado numa cadeira de escritório ou sentado num sofá. Ninguém. Eu poderia ter tido atividade física, aliás, eu tinha uma praia fantástica no Porto das Dunas, no Ceará, para caminhar todos os dias, e não o fazia. Eu chegava na praia, sentava na areia ou ia para o mar e ali ficava, parado. E tinha ali 12 km para poder circular e não fazia essas caminhadas. Conclusão, a culpa era minha. Porque a partir do momento em que eu assumi essa responsabilidade, em que eu disse, ok, eu posso ter uma predisposição genética para ganho de peso, mas sou eu que escolho o que é que eu meto dentro da minha boca, sou eu que escolho se faço atividade física ou não, sou eu que escolho o meu mindset. Então eu aí formatei na minha mente uma ideia de que ia realmente conseguir perder peso e ter um peso saudável. E, meus amigos, hoje estamos em 2021, 65 quilos, a praticar musculação, a fazer yoga todos os dias, a dar caminhadas às vezes de 2 horas por dia enquanto trabalho, portanto é uma das vantagens de eu ter esta profissão e de trabalhar online. Portanto, meus amigos, o único culpado desde os meus 12 anos até aos meus 37 anos, em 2017, era eu. Não era mais ninguém. Ninguém me obrigava a comer o que eu comia, ninguém me obrigava a ter uma vida sedentária, ninguém me obrigava a não praticar atividade física. A culpa era minha. E a partir do momento em que eu assumi essa culpa, eu adquiri também o poder de mudar essa realidade. Embora toda a gente me dissesse que isso era impossível. Ok? Portanto, quero que vocês compreendam esta parte. O culpado do excesso de peso era eu. Mais ninguém. Não era a indústria alimentar, não era a indústria de suplementos, não eram os endocrinologistas, não eram os nutricionistas, não eram os treinadores, os personal trainers, ninguém. Era eu, apenas. Porque no momento em que eu assumo essa responsabilidade, há um clique cá dentro, eu começo a buscar as ferramentas, começo a implementá-las, a criar uma rotina e as coisas mudaram. E em pouco tempo eu perdi o peso todo que me acompanhou, que eu carreguei, que não era meu. Entendem? 2017 também. Eu tive uma altura em que tive a minha saúde bastante debilitada. Portanto, não foi nada grave, mas eu senti-me muito mal. Ok? Mais uma vez, quem é o culpado? Eu fui fazer todo o tipo de exames, eu consultei 12 especialistas no Brasil, toda a gente me dizia que estava bem, que era tudo da minha cabeça, que não existia nada, mas de facto os sintomas existiam, ok? E eu comecei a questionar-me mais uma vez desse princípio. Quem é o culpado? Porquê é que isto está a acontecer? E eu disse, bem, se o meu corpo reage àquilo que eu faço no dia-a-dia, não é? Então o culpado sou eu, mais uma vez. E de que forma é que eu era culpado? Eu não estava a dormir o suficiente. Eu estava totalmente obcecado pelo trabalho, ou seja, eu muitas vezes trabalhava 16 horas por dia, sem sábados, sem domingos, sem feriados, ou seja, sem nenhuma paragem semanal. Eu estava constantemente preocupado com as mensagens que recebia, com os clientes, com a quantidade de vendas de livros que fazia, ou seja, eu estava aquilo que os americanos chamam a viver uma vida como um workaholic, ou seja, viciado em trabalho. E, meus amigos, se nós não tivermos tempo para descansar,
para fazer algo que nos dê prazer, se nós não tivermos tempo para a atividade física, para cuidar da nossa alimentação, para investir nas nossas relações, porque era uma das coisas que eu não fiz nesse período, era investir no meu casamento e, portanto, emocionalmente também estava comprometido. E o que é que aconteceu? O meu corpo começou a reagir. Mas ninguém me obrigou a trabalhar como um doido. Ninguém me obrigou a deixar de ter momentos de lazer, a poder repousar. Ninguém me obrigou a dormir pouco. Ninguém me obrigou a alimentar-me de forma incorreta. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A culpa era minha. Única e exclusivamente minha. Era fruto das minhas decisões. Então, a partir do momento em que eu tomei consciência disso, eu comecei a formatar a minha agenda de forma a que eu tivesse tempo para todas as áreas da minha vida, sem exceção. E, meus amigos, em menos de um mês eu já estava curado. O meu corpo estava novamente em equilíbrio. Ok? Portanto, mais uma vez, temos aqui a questão da culpa. A culpa era minha, não era de mais ninguém. Ok? Se eu estava a manifestar desconfortos físicos, ou seja, se a minha saúde estava comprometida, era porque eu não cuidava dela. Ok? Em relação, por exemplo, à parte financeira. Eu tive um curto período na minha vida onde eu passei realmente uma fase financeira, ou financeiramente falando, muito complexa, muito difícil, em que realmente eu batalhava para pagar as contas ao fim do mês. Foi uma fase realmente de escassez, vamos dizer assim. E mais uma vez, para mim, quem eram os culpados? Era a economia, era o governo, eram os clientes que não pagavam a tempo, era a empresa para a qual eu prestava serviços, que também não me pagava a tempo e horas, portanto, toda a gente à minha volta era culpada. E no momento em que realmente eu tive essa fase menos positiva, mais uma vez eu refleti. Mas será que todos os outros são os culpados ou será que o culpado sou eu? Que continuo a trabalhar numa empresa que não acredito, continuo a trabalhar numa área que sinceramente não me preenche, continuo constantemente à procura de novas oportunidades sem firmar as oportunidades que já estão neste momento em negociação, ou seja, a culpa era minha mais uma vez. E o que é que eu fiz? Não gostava da empresa, saí da empresa. Não gostava do tipo de indústria, mudei de ramo. Tudo isso mudou. E vejam bem que foi numa fase em que realmente eu estava a passar por um processo completo de mutação, de renovação, de renascimento. Porque nessa fase também, mais uma vez, voltamos a ter aqui uma comparação. Portanto, isso foi pouco tempo depois, porque entretanto a parte financeira melhorou a partir do momento em que eu assumi essa responsabilidade. Eu comecei a mudar a minha atuação diária e financeiramente as coisas mudaram radicalmente do dia para a noite, literalmente do dia para a noite. E depois há uma situação, em 2013, pouco tempo depois, em que eu me vejo num panorama totalmente atípico. Em que eu me vejo numa casa de luxo no Nordeste brasileiro, no Porto das Dunas, uma zona belíssima, um paraíso autêntico na Terra, com um casamento fantástico, com uma vida financeira nessa altura já muito boa, com um estilo de vida quase de férias o ano todo, mas sentia-me infeliz. E eu tentava encontrar aqui os culpados para essa infelicidade. Quem eram os responsáveis por essa infelicidade? Porquê é que eu me sentia assim? Porquê é que eu tinha tudo aquilo que aparentemente uma pessoa precisa para ser feliz e não me sentia feliz? Mas afinal, qual é o problema, Luís? Quem são os culpados? Quem são os teus inimigos? Vamos procurar os inimigos. E eu começava a buscar essas pessoas. E atribuía aqui inúmeras culpas. A culpa é disto, a culpa é daquilo, a culpa é deste, a culpa é daquele. E há um momento, que eu já partilhei aqui no canal, em que tudo muda. Em que eu conheço uma família bastante humilde, isto no âmbito profissional, e que vi nos olhos daquela família a felicidade pura. E para mim aquilo foi incompreensível. Como é que alguém que não tem os meus recursos financeiros, que não vive numa casa de luxo como eu, que não tem nada, que é pobre no sentido financeiro, consegue ser feliz, e eu que não sou pobre no sentido financeiro ou material, não me sinto feliz. Mais uma vez, quem era o culpado? Era eu. Porque eu estava a permitir que os outros me levassem para um caminho que eu não queria. Ou seja, que me afastava da minha essência. E o que é que eu decido? Libertar e largar tudo o que eu tinha nessa altura. E, meus amigos, eu tinha muita coisa em atividade nessa altura. Eu trabalhava como diretor comercial e diretor de marketing numa imobiliária. Eu era presidente da Associação dos Direitos Humanos e dos Estrangeiros no Brasil. Eu tinha o Cultura de DJ, que era um blog onde eu fazia resenhas e avaliações de produtos para música. Eu tinha o Too Cool To You. Eu tinha a Dunas Artes, portanto, que era a parte de marketing da Maria José, portanto, das pinturas dela. Eu tinha uma série de projetos que deixei todos. Eu tinha o curso de estilo, eu dava aulas de etiqueta pessoal, eu deixei tudo.
Porquê? Porque eu sentia realmente que eu tinha que assumir a responsabilidade pelos meus resultados. Se eu não me sentia feliz, era eu o principal responsável ou o principal interessado em buscar essa felicidade. Onde é que ela estava? E entrei nessa busca. E durante 8 anos, e foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque eu durante 8 meses, não 8 anos, mas 8 meses, eu estive sem ganhar um centavo, um cêntimo. E vocês perguntam, Luís, mas se você estava descontente com a sua vida e você tinha uma vida teoricamente muito acima da média, uma vida, vamos dizer assim, de luxo, como é que você largou tudo, não sabendo quanto é que ia ganhar ou quando é que ia receber o próximo salário, não é? Como é que você... Porque eu assumi a responsabilidade. Eu disse, mesmo que eu passe por dificuldades, eu tenho que encontrar quem eu sou. Eu tenho que buscar quem é o Luís. Eu tenho que encontrar a tal felicidade. Aquela felicidade que eu vi naquela família pobre. Eu tenho que encontrar. E entrei nessa busca. E como eu estava numa busca totalmente alinhada com o meu propósito, e talvez o universo já visse para lá daquilo que é linear, ou seja, já visse o meu futuro, ou para onde é que eu me estava a encaminhar, as condições para que eu pudesse estar esses 8 meses sem trabalhar e entrar nesse processo de busca, que no fundo é a base de todo o meu trabalho e que vocês também já seguiram, todo esse processo é o Ser Feliz é Possível, tanto o livro como o curso falam sobre esse processo dos 8 meses que eu passei, e portanto, nos momentos em que eu precisava de dinheiro, o dinheiro surgia de forma inesperada. Mais uma vez uma questão de alinhamento, temos sempre aqui a lei da atração em jogo. Mas mais uma vez eu voltei a concluir que o culpado era eu. Eu estava a permitir que outras pessoas decidissem o meu futuro, eu estava a viver para agradar os outros, eu estava a viver para ter um estatuto social, para provar à sociedade alguma coisa, para encontrar validação. E hoje eu não preciso disso. Eu hoje trabalho para ser feliz, eu hoje trabalho porque esta é a minha missão de vida, eu hoje trabalho porque quero de facto ajudar cada um de vocês que me assiste, cada um de vocês que lê os meus livros, que vê os meus cursos, que faz a minha mentoria. Quero ajudar, de facto, verdadeiramente, de coração, a que vocês consigam encontrar o vosso rumo, consigam viver a vida desejada. E, a partir do momento em que eu assumo essa responsabilidade, tudo começa a fluir. E, aliás, estes últimos anos, 7 anos, já passa de 7 anos, têm sido sempre crescentes. Porquê? Porque, mais uma vez, eu deixei de procurar os culpados e assumi eu a culpa. E vocês dizem assim, Luís, mas como é que eu vou assumir a culpa das coisas que eu não controlo? Meus amigos, e aí está um princípio que revolucionou a minha vida. Eu posso não controlar tudo o que acontece à minha vida, mas compete-me a mim, está dentro do meu poder, eu escolher como reagir a essas circunstâncias. Ou seja, aquilo que me define não é o que me acontece, mas a forma como eu decido reagir ao que me acontece. E isso fez toda a diferença. Então, antes de você começar a buscar os culpados na sua vida, por todos os problemas, por todas as coisas desconfortáveis que lhe acontecem, pense, será que realmente existem culpados? Ou será que existe apenas uma pessoa que é responsável por tudo isso? Eu. Você. E eu tenho a certeza que neste momento do vídeo, que se eu lhe perguntar quem é o responsável pelos seus problemas, que você certamente, se teve este insight, se teve este momento de expansão, vai dizer, sou eu. O culpado sou eu. E a partir do momento em que você assume essa culpa, você ganha o poder de mudar a sua realidade. Ok? Portanto, isto não é uma questão de ataque. Eu não quero que você leve este vídeo ou que entenda este vídeo como um ataque. Não é um ataque. É um despertar. É um chamamento. É para que você realmente compreenda que, apesar de todo o mundo neste momento estar virado de pernas para o ar, ou de ponta à cabeça, como vocês no Brasil falam, eu tenho sempre o poder de decidir o que fazer da minha vida. Eu tenho sempre o poder de decidir como reagir a estas circunstâncias. Eu sei que pode parecer contraditório, mas nesta fase, em que nós estamos numa pandemia mundial, eu acho que me sinto mais livre do que alguma vez me senti. E isto pode parecer contraditório, porque nós em Portugal temos imensas restrições. Ok? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Tudo parte da mente. Tudo parte da forma como eu interpreto a minha realidade. E posso-vos dizer também, e já o disse em outros vídeos, que 2020, que foi um ano que talvez tenha sido o pior ano das vidas das pessoas, até hoje, foi talvez o melhor ano da minha vida. E 2021 está a ser muito semelhante a 2020. Ou seja, eu sinto-me mais livre.
com capacidade para fazer aquilo que realmente eu gosto. Entrei com novos projetos, estou a desenvolver neste momento um curso novo, um curso que me está a dar imenso prazer, muito desafiador, mas que me está a dar imenso prazer e que sei que vai agregar muito valor às vossas vidas. E, portanto, tudo isto parte de eu assumir responsabilidade. O princípio da autorresponsabilidade é talvez dos mais importantes. Porque senão nós estamos a falar sempre aqui que nós estamos a viver uma vida criada por outros. E eu não quero viver uma vida criada por outros. Eu quero co-criar a minha própria realidade. E se você agora achou que este vídeo que realmente que impactou a sua vida e você consegue de facto assumir essa culpa, eu peço, vocês não precisam de fazer isso. Mas se tiverem a coragem, se tiverem tomado a decisão, ok, eu assumo a culpa, eu vou partir para cima, eu vou correr atrás, eu vou mudar a minha vida, então escrevam aqui nos comentários, a culpa é minha. Peço-vos apenas isso. Se tiverem coragem, se tiverem determinação, escrevam aqui nos comentários, a culpa é minha. Eu sou o co-criador da minha própria realidade. E nós aqui, neste canal, juntamente com o programa de mentoria no YouTube, que se ainda não fazem parte, basta clicar no botão aderir em qualquer um dos meus vídeos, eu tenho a certeza que juntos poderemos alcançar aquilo que nós queremos. Eu tenho a certeza absoluta que você, com determinação, assumindo responsabilidade pelos resultados da sua vida, você adquire também o poder de mudar a sua realidade. E é para isso que eu cá estou, para lhe dar a mão e todos juntos conseguimos chegar ao nosso destino. Meus amigos, se ainda não são inscritos no canal, convido, e se este conteúdo realmente agregou valor à vossa vida, façam a vossa inscrição, ativem o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo, peço desculpa, e convido também para se juntarem a mim nas outras redes sociais onde eu publico conteúdo inédito, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e Telegram. Fico por aqui esta semana, espero de facto que este tenha sido um vídeo da virada na sua vida, que a partir de hoje você realmente comece com um rumo novo e que consiga alcançar os seus objetivos. Estamos juntos, estamos cá para isso e vamos conseguir alcançar. Volto para a semana com um novo conteúdo, um forte abraço e a minha gratidão pela vossa audiência.